Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Seja bem-vindo a mais um estudo da lição, esta lição muito importante, falando sobre a parábola da vinha, Israel Antigo. Nós sabemos que esta parábola também nós vamos encontrar nela duas apresentações. Então vamos aqui ao estudo da primeira. O verso áureo diz: Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como vide estranha? Jeremias 2:21. Então vamos para a primeira pergunta, que vai desenvolver esse tema da vinha, que aparece várias vezes nas Escrituras. Lemos aqui agora em Jeremias. E na primeira pergunta já nos fala: de onde foi trazida Israel? Quem cultivou a vinha? Vamos ler em Salmo, capítulo 80, os versos 8 a 16, que nos relata, então, mais um detalhe sobre isso. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste, preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra e os seus ramos se fizeram como cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Porque quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? O javali da selva a devasta, as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vide, e a videira que a tua destra plantou e o ramo que fortificaste para ti está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Então, na realidade, nesse texto aqui de Salmos já nos conta uma história bem abrangente, de onde foi trazida Israel, justamente do Egito, aqui nos relata o texto. E quem cultivou a vinha, nós vemos então que justamente é Deus, e na nota a seguir especificará na pessoa de Cristo. Então nós vemos a repreensão de Deus para essa vide, de maneira que agora ela foi atacada pelos animais selvagens e tudo mais, devido à sua impenitência. Mas vamos então ao texto do Grande Conflito, página 19. O próprio Filho de Deus foi enviado para instar com a cidade impenitente. Foi Cristo que a trouxe, Israel, com a boa vinha do Egito. Salmos 80, verso 8. Sua própria mão havia lançado fora os gentios de diante deles. Plantou-a em um outeiro fértil, seu protetor, cuidado, cerca em redor. Enviou seus servos para cultivá-la. Que mais se poderia fazer a minha vinha? Exclama ele. Que eu não tenha feito? Posto que quando ele esperou que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Isaías 5, 1 a 4. Ainda com esperança positiva de encontrar frutos, veio em pessoa a sua vinha, para que, porventura, pudesse ser salva da destruição. Cavou-a em redor dela, podou-a e protegeu-a. Foi incansável em seus esforços para salvar esta vinha.
que ele próprio plantara. Então vemos aqui também uma clara explicação também do que foi lido em Salmos 80, de 8 a 16, né? Diz então aqui que o testemunho falando que esta vinha diz que foi Cristo que trouxe de Israel. Nós sabemos que os israelitas estavam cativos no Egito, né? E Deus os tirou de lá. Esta então é a vinha, né? Que foi trazida de lá. E agora o que ele fez? Ele escolheu uma boa terra, plantou ela, teve todo o cuidado, né? E queria que esta vinha produzisse então frutos bons. Mas diz ele aqui então que posteriormente ela veio a produzir uvas bravas. Então, continuando agora já na segunda pergunta, em que condição estavam os líderes judeus? Como o Salvador agiu? Ezequiel 22, 26, os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então aqui já nos fala um pouco dessa liderança que também não ensinava as pessoas a discernir entre o santo e o profano, violavam o sábado e assim por diante. Mas vamos ver aqui na continuação agora algumas notas, primeiramente do Atos dos Apóstolos 15 e 16, depois teremos Parábolas de Jesus 304 e 305 e por fim Testemunhos para Ministros, página 109, já fazendo a aplicação disso, falando sobre a direção da nação como que ficou. Diz assim: de Israel disse Deus, eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada de vide estranha? Jeremias 2:21. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Oséias 10:1. Os líderes judeus imaginavam-se demasiado sábios para necessitar de instrução, demasiado justos para necessitar de salvação e demasiado honrados para necessitar da honra que vem de Cristo. O Salvador afastou-se deles para outorgar a outros os privilégios de que tinham abusado e a obra que haviam negligenciado. A glória de Deus tinha de ser revelada e sua palavra confirmada. O reino de Cristo tinha de ser estabelecido no mundo. A salvação de Deus tinha que se tornar conhecida nas cidades do deserto. E os discípulos foram chamados para fazer a obra que os líderes judaicos deixaram de fazer. Na nação judaica foram os sacerdotes e mestres, que desviando o povo roubaram a Deus do serviço que requeria. Foram eles que afastaram de Cristo a nação. Eram responsáveis pela rejeição de Cristo e os resultados que se seguiram. O pecado e a ruína de todo o povo foram devidos aos guias religiosos. Os judeus pereceram como uma nação porque foram afastados da verdade bíblica pelos seus governantes, sacerdotes e anciãos. Tivessem dado ouvidos às lições de Jesus e examinado as Escrituras por si mesmos, e não teriam perecido. Vemos aí nestes textos, então, né, que os líderes judeus, eles se achavam não tendo necessidade de Cristo. É o que Cristo falou lá naquela dispensação, quando ele disse, a vossa casa vai ficar deserta, porque eles não sentiam necessidade de um Salvador, né? Diz que eles foram responsáveis, então, por desviar o povo de ser os guardadores da palavra, da lei. Diz que a nação judaica, então,
e os seus mestres diz que roubaram de Deus aquilo que lhe pertencia, né? Então vemos que é muito importante isso, a questão dos dirigentes, né? Se eles tiverem posição ruim, acaba levando também o povo nesta mesma condição. E isso foi o que aconteceu, se eles tivessem feito diferente, o povo teria assim aceitado a Cristo. Mas como eles rejeitaram a Cristo, né, também levou o povo a isto. Realmente encontramos várias evidências nos evangelhos que o povo estava disposto a aceitar a Jesus, ficavam maravilhados não só com os sinais, mas com os ensinamentos, como no Sermão da Montanha. E, no entanto, os líderes ficaram entravando, não entravam e nem deixavam que outros entrassem. E vemos aqui que o Salvador afastou-se dessa classe de líderes para outorgar a outros os privilégios que tinham abusado e a obra que haviam negligenciado. Aqui num outro texto destacou, que é governantes, sacerdotes e anciãos, todas as classes de liderança que havia, seja o sinédrio, seja os governantes, seja os sacerdotes, todos eles então rejeitaram a mensagem de Cristo. A terceira pergunta então nos diz assim: a qual profeta do Antigo Testamento foi dada uma parábola acerca de uma vinha? Qual o propósito de Deus a ser cumprido através do seu povo? Vamos ver o texto de Isaías, capítulo 5, o versos 1 a 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil e cercou-a, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Vemos aí então o profeta que diz aí, qual o profeta? Então, o profeta Isaías, né? Teve esta visão, este assunto, ele chegou à conclusão então acerca desta vinha. E aí vemos então que essa vinha era a igreja do Senhor, né? E Deus esperava que desse bons frutos, né? E vemos também dizendo aqui qual o propósito, né, que tinha. Diz que por intermédio desta vinha, ou seja, desta igreja, deste povo, diz que a mensagem deveria ser então levada a todo o mundo, a toda espécie de pessoa. E Israel então seria uma vinha que produziu, se assim fosse feito, produziria então frutos de acordo com a vontade de Deus. O irmão pode ler então agora o Profetas e Reis, página 17. Mediante o uso de uma parábola, Isaías narrou no tocante sentimento a história do chamado e preparado de Israel para ser no mundo representante de Jeová.
frutífero em toda a sua boa obra. Por intermédio do povo escolhido, tinha Deus o propósito de abençoar toda a espécie humana. A vinha do Senhor dos Exércitos, declarou o profeta, é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Então, retomando o que lemos na parte final dessa parábola de Isaías, vemos a sentença. Justamente toda a proteção seria derrubada e dessa maneira os animais poderiam agora comer, não seria cultivada, não seria podada nem cavada, cresceria sarças e espinheiros. Também fala de não dar ordem às nuvens para não derramarem chuva sobre ela. Nós sabemos que o elemento da chuva, da água, é um simbolismo muito grande do Espírito Santo. E então o Espírito Santo não sendo derramado, não havendo bênçãos sobre eles. Então vem falando tudo isso devido à atitude praticada por eles. Agora a quarta pergunta, de que maneira foram resguardados, o que representa a torre na vinha? Vamos ver mais alguns detalhes aqui. A esse povo foram confiados os oráculos de Deus. Estavam protegidos pelos preceitos de sua lei, os eternos princípios da verdade, justiça e pureza. A obediência a esses princípios deveria ser a sua proteção, pois os livraria de se destruírem a si mesmo por práticas pecaminosas. E como uma torre na vinha, Deus colocou no meio da terra seu santo templo. Então a cerca era a lei de Deus, pelo que podemos chegar à conclusão aqui, isso que protegia eles. Isso. Essa cerca seria algo então de 10 fios, que são os 10 mandamentos. E o que representa a torre na vinha diz que era o próprio templo, colocado no meio da terra de Israel. Isso. Vamos para a quinta pergunta. Em caso de infidelidade, o que lhes sobreviria? De que maneira roubavam a Deus e ao próximo? Deuteronômio 7, os versos 6 e 7. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. 26, 17. Hoje declaraste ao Senhor que Ele te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízes, e darás ouvidos à sua voz. Ainda no 30:19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Nós vemos promessas sob condição de obediência. Vemos que Deus não escolheu porque eles eram os mais numerosos, mais poderosos, mas justamente capacitou aquele pequeno povo para o serviço de Deus. Esse era o benefício. Por isso foram dados dons, talentos, para que eles efetuassem essa representação de Deus aqui na terra diante das nações. Vamos ao texto então da nota, Profetas e Reis, página 20, diz assim: O Senhor havia, por intermédio de Moisés, exposto perante seu povo os resultados da infidelidade. Recusando guardar os seus concertos, estariam se excluindo da vida de Deus e sua bênção não poderia vir sobre eles. Às vezes essas advertências eram ouvidas e ricas bênçãos eram concedidas à nação judaica e por meio deles aos povos em redor. Mas a maior parte das vezes em sua história, eles se esqueceram de Deus e perderam de vista o seu elevado privilégio como povo que o representava. Roubaram-no
do serviço que deles requeria e roubaram o próximo que da guia religiosa e santo exemplo. Desejavam apropriar-se do fruto da vinha sobre o qual havia sido posto como mordomos. Sua avidez e cobiça tornaram-nos desprezíveis aos olhos dos próprios pagãos. Assim, deu-se ao mundo gentil a ocasião de interpretar mal o caráter de Deus e as leis do seu reino. Então vemos aqui que eles foram chamados para fazer algo de acordo com a vontade de Deus. E vemos aqui que até explica, né, que algumas vezes eles se voltavam pelo que era direito, e diz que quando isso acontecia, recebiam muitas bênçãos, né? Mas a maior parte, o que eles faziam? Se voltavam então contra Deus, roubava a Deus daquilo que eles foram colocados aqui para fazer. E diz que isto, além de roubar a nação, também roubavam a vizinhança, aqueles que poderiam então ver o seu testemunho e tomar posição ao lado. Mas diz que isto então deu ocasião para eles serem, por não fazer a vontade de Deus, mal interpretado então o caráter de Deus. Então, realmente, por esse texto, podemos dizer, seguramente, que Israel deveria ser o quê? Um reino sacerdotal. Esse é o papel da igreja hoje também. E, de fato, muitas vezes se falha nisso, desperdiçando os privilégios, os talentos concedidos por Deus, e dessa forma, então, não se cumpre. Porque lá, desde da situação quando Deus chama Abraão e fala que em Abraão, em sua descendência, todas as nações seriam benditas, né? Então sempre foi esse o propósito, não era para ficar num exclusivismo religioso, simplesmente esconder a luz debaixo da mesa, mas acabou ocorrendo na maior parte do tempo isso. Mas realmente aqui vemos que tudo isso foi de dano para eles mesmos e colheram os resultados. A sexta pergunta nos questiona: o que ocorreu durante o período do exílio babilônico? Entretanto, o que logo se repetiu? A retenção do divino favor durante o período do exílio levou muitos ao arrependimento. Não obstante, após o seu retorno à terra da promessa, o povo judeu repetiu os erros das gerações anteriores e entrou em conflito político com as nações circunvizinhas. Os profetas, a quem Deus enviara para corrigir os males prevalecentes, foram recebidos com a mesma desconfiança e escárnio com que foram tratados mensageiros dos antigos tempos. E assim, de século em século, os guardas da vinha fizeram-se mais culpados. Então teve um benefício naquela aflição que Deus colocou sobre eles, do exílio, do cativeiro babilônico. Muitos foram levados ao arrependimento, a questão da idolatria, eles foram curados desse mal. No entanto, aqui nos fala o quê? Passado algum tempo, já voltou os problemas e realmente os profetas também sendo desprezados, aqui diz. Repetindo os mesmos erros do passado que tinha acontecido com outro. Sétima pergunta: que reflexão especial deve ser feita pela Igreja de Deus na Terra hoje? Então, para finalizar, temos aqui o Profetas e Reis, página 21, que diz assim: de especial valor para a Igreja de Deus sobre a terra hoje, os guardas de sua vinha, são as mensagens de consolo e administração dadas através
dos profetas que tornaram claro seu eterno propósito em favor da humanidade. Nos ensinos dos profetas, seu amor pela raça caída e seu plano para a sua salvação claramente são revelados. A história do chamado de Israel, de seus sucessos e fracassos, sua restauração a favor divino, a rejeição do Senhor da vinha e a execução do plano dos séculos por um bom remanescente, a quem seriam cumpridas todas as promessas do concerto, tal foi o tema dos mensageiros de Deus, a sua igreja, através dos séculos já passados. E hoje a mensagem de Deus à sua igreja, aos que lhe estão ocupando a vinha como fiéis lavradores, não é outra senão aquela expressa pelo profeta do passado. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, Senhor, aguardo e a cada momento a regarei para que ninguém lhe faça dano. De dia e de noite a guardarei. Então, nessa reflexão final, podemos observar um detalhe. Quando Cristo, então, e João Batista, antes de Cristo, ainda preparando o caminho, já batizando as pessoas no batismo do arrependimento, e depois Cristo com os apóstolos, iniciando o seu ministério, tudo isso teve como propósito para que as promessas do concerto, ainda que não viessem a se cumprir com a nação inteira, viessem a se cumprir o que? Na igreja de Cristo. E dessa maneira, os apóstolos, que eram todos judeus, inclusive, deveriam cumprir, executar o plano, então, que, claro, deveriam muitos outros terem participado. As lideranças religiosas de Israel tiveram a oportunidade, desde o nascimento de Jesus, de reconhecer e não reconheceram. Então, coube aos apóstolos fazer essa obra. E fala aqui o texto desse bom remanescente. Sempre há necessidade de um remanescente fiel realizar a obra que Deus incumbe. É claro, a um grupo maior, mais pessoas, mas quando a maioria rejeita, ainda assim Deus sempre preserva uma minoria fiel. Queremos então agradecer a Deus por esses conhecimentos que tem trazido até nós e vamos pedir então que cada um que estude esta lição possa compreender que Deus sempre teve um plano com o seu povo, com a sua igreja, e que isso possa se cumprir também em cada um de nós. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.